Bom dia, estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate e nessa manhã recebendo o dirigente sindical Divino Mendes. Seja bem-vindo, Divino. Obrigado, Larissa. É um prazer estar aqui com você, com todos aqueles que nos assistem nesse momento e estamos à sua disposição. Divino, nas últimas semanas você participou aí das visitas às unidades do interior, junto com os outros diretores, visitaram aí algumas cidades goianas, né? Hoje em Goiás tem 246 municípios, a maioria deles tem unidades dos Correios, tem agências próprias. E eu gostaria que você falasse um pouco o que você viu aí nessas visitas. Olha, Larissa, eu estive viajando por 15 dias, certo? Primeiramente viajei com o Eliseu e na segunda semana com o Thiago. Nós visitamos a região norte do estado e visitamos a região sudeste. E eu saí daqui com expectativa quanto à região norte, que ela não se concretizou. Que eu esperava que ela, por ser uma região mais pobre, tivesse um pouco mais jogada, vamos dizer assim. Mas, para minha grata surpresa, eu encontrei situações muito boas na região norte. Posso citar aqui, por exemplo, a situação de Goianésia. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei àquela unidade de trabalho, agência, CDD, tudo, como a gente diz nos Correios, tudo redondinho, tudo funcionando bonito, as pessoas trabalhando com afinco, desenvolvendo o seu trabalho. Aquilo, eu até comentei dentro do CDD, na reunião que nós fizemos, fiquei muito satisfeito com aquilo que a gente viu. Certo? Tivemos algumas demandas também, igual o Minasul, mas a gente acionou a REAT prontamente nos atendeu. Nós tínhamos uma situação muito delicada em Minasul, que ela se propôs a resolver e realmente resolveu aquela situação. Foi muito importante, eu achei muito bom o retorno que ela deu para a gente, a forma que ela nos tratou enquanto sindicato. Porque eu percebi por parte da REAT 03 uma simbiose, e aquilo é muito bom para os Correios, principalmente para a base, que muitas vezes é muito carente nesse aspecto de resposta de demandas. E ela deu a resposta em algumas demandas que eu achei interessante. Então, eu gostaria de deixar aqui consignado o respaldo que nós tivemos da REAT 03. Sim, porque é importante esclarecer também para os trabalhadores que estão nos assistindo que existe essa visita anual às unidades do interior, mas que o sindicato também cobra essas ações da empresa, né? Cobra uma resposta da empresa, não é só ir lá visitar e ver como está e pronto. Sim, Larissa, é igual eu estou dizendo para você. Essa resposta, ela nos deixa satisfeito, porque ela vai de encontro àquilo que a gente sempre cobrou. A gente, enquanto dirigente sindical, a gente sabe que muitas vezes o REAT, o próprio GERAT, ele tem a vontade de fazer, mas ele não tem o recurso. Sim, nós temos que entender isso também. Sim, A gente tem que entender isso. E muitas vezes o trabalhador de base, naquele afã de resolver, que ele está certo, é uma necessidade diária dele. Não tem a resposta imediata. E para minha grata surpresa, eu demandei algumas coisas e eu tive a resposta. Certo? Isso é ótimo. Então, eu estou dando esse retorno como uma forma de perceber que essa comunhão, essa junção de ideias, ela funciona. E beneficia o trabalhador e também a população, né? Sim. Que é atendida ali naquela cidade. E aí, Divino, eu gostaria que você falasse também de problemas. Você sentiu que teve um problema que ele é comum nas cidades, por exemplo? Esse problema aqui se repetiu em várias cidades. Hoje, o principal gargalo nosso é a falta de pessoal, né, Larissa? Sim. Isso aí, não tem como a gente fugir disso aí. E no interior isso ainda é pior, né? O trabalhador que é emprestado para outra cidade e aquela cidade dele de origem fica sem ninguém. Larissa, eu cheguei em uma cidade que por uma questão ética, eu vou deixar de falar o nome, mas que é um problema que é inerente às agências, principalmente do interior. São 10 trabalhadores. Tinha 3 trabalhadores, Larissa. É uma tarefa muito difícil para esses trabalhadores no dia a dia, porque gera um desgaste físico e emocional, porque tem a cobrança da sociedade e tem a cobrança desses trabalhadores que lá estão. Então, a cobrança dos dois lados. É lógico, isso será resolvido só com concurso público. Esse é um fato recorrente que a gente vê em cidades do interior hoje. Isso gera uma desmotivação. E a desmotivação, o que ela gera? Gera baixa produtividade, Larissa. Sim.
gera doença ocupacional. Exatamente, sem falar em doença mental, Sim, doenças ocupacionais. Sim. E acaba que esse trabalhador pega um atestado, pega um afastamento e aí piora a situação. E a gente está vendo que isso é um reflexo principalmente do aumento da demanda, né? Muitas pessoas fazendo compras online. Antes isso se ficava restrito ali à capital, hoje todo mundo nas cidades do interior, todos os lugares fazem compras pela internet. Sim. E sem falar também que nas cidades do interior, antigamente eram cidades pequenas, hoje a gente vê o crescimento dessas cidades também, com novos bairros, com novos distritos. Isso também aumenta o serviço para o carteiro, né? Eu vou citar uma cidade aqui, que é um motor econômico, que tem uma força motriz muito grande no estado de Goiás. Rio Verde. Rio Verde hoje ela é uma cidade que tem 225 mil habitantes. Então você imagina Rio Verde com 2 agências e um CDD. É insuficiente. Olha, Larissa, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Se você pegar Rio Verde, com essa população, é um município que bate de frente com muitas capitais no Brasil, principalmente capitais do norte do país. A força econômica que tem esse município, no meu entendimento, ele deveria ser melhor atendido pelos Correios. Nós precisaríamos hoje em Rio Verde de, no mínimo, Larissa, no mínimo, e eu falo com conhecimento de causa aqui, 3 CDDs e 5 agências para atender aquele público. Porque o poder econômico de um município desse, ele não pode ser menosprezado. Sim, e a gente tem que pensar que não são só encomendas simples ou encomendas pequenas. Porque você tem várias indústrias, várias lojas, empresas grandes que vai ter uma demanda muito maior de recebimento de encomendas também, né? Eu tive dentro do CDD, eu vi como é o movimento daquele CDD, o fluxo postal que é aquilo. Nós fizemos reunião setorial lá, a gente percebe o quanto que é muito forte, é muito pungente aquela região. Sim, e Rio Verde tem alguns distritos também, né? Sim, vários distritos, e tem isso também, né? Que a gente está falando. Nós temos essa agravante. Não fica só ali no centro da cidade, não fica ali só nos bairros. Ele tem que ir para lugares que às vezes só é acessado por estrada de terra, por exemplo. Na região sudoeste, Larissa, hoje nós temos uma situação que eu gostaria de pontuar para você aqui, para aqueles que estão nos assistindo agora, Mineiros. É outro lugar grande também. Uma cidade rica também, com algumas dificuldades. Fizemos uma reunião setorial lá, com vários problemas, déficit pessoal, e uma agência que não comporta o fluxo postal da cidade. Inclusive, os carros dormem fora da agência. Nós fomos lá às 7h40 da noite, eu e o Thiago, nós pudemos observar isso. E esse é um fato que persiste há muito tempo. A gente tem cobrado um posicionamento contra isso aí, mas até o momento nós não tivemos uma resposta. Nós precisamos de uma resposta e aqueles trabalhadores estão ansiosos por essa resposta. E aí é importante você estar falando isso, porque a gente fala de um ponto positivo lá no norte, né, de Minasul, de outras cidades, de Goianésia, como você citou, mas também tem uns pontos negativos, né? E é importante, a gente sempre fala aqui para os trabalhadores que estão nos assistindo, encaminhar esse vídeo para os outros colegas, para a sociedade também, de uma forma geral, para a sociedade ver que muitas vezes o problema da demora de uma entrega, ele é muito maior, não é só ali culpa do carteiro, né, como a gente sempre diz, não é culpa do carteiro. É todo esse ecossistema que gira ali na empresa de falta de pessoal, de falta de condições de trabalho. A gente teve um fato aqui que o Alexandre comentou na última entrevista, que tem lugares que o tamanho da unidade não suporta mais a demanda de encomendas, né, das pessoas tendo que triar e fazer a separação ali das encomendas no meio da rua. E aí, como você está citando, né, dos carros ficarem na rua. Isso é um problema muito sério, porque você está falando de segurança, né? Está falando de patrimônio público também, né? A gente sabe, Larissa, a gente conhece a engrenagem da empresa. Infelizmente, nos últimos anos, não podemos fugir disso, com o advento do golpe na presidenta Dilma Rousseff, a imagem da empresa foi sendo desconstruída. Sim. Ela foi sendo desconstruída. Por quê, Larissa? Para pegar a empresa e entregar para o capital externo. Nós não podemos fugir disso. Então, nós estamos passando por um momento que eu quero aqui deixar registrado que essa categoria de Correio é uma categoria aguerrida. É uma categoria que realmente, como a gente diz no dia a dia, veste a camisa. Nós temos funcionários abnegados. Isso, quando eu falo isso, não é só a área operacional, não. É o conjunto dos trabalhadores. São carteiros, OTTs, atendentes, administrativos, gerentes. Nós temos pessoas
que realmente querem que a empresa caminhe e que a empresa cada vez se fortaleça mais, que a empresa seja realmente uma gigante da logística, mas uma empresa que atenda a sociedade com qualidade. E nós temos funcionários compromissados, Larissa. Quando eu falo para você, eu falo com conhecimento de causa, porque eu vou lá no dia a dia, no escaninho, no balcão, na triagem dos objetos, vou no escritório, converso, eu conheço as pessoas. Nós temos pessoas com todas as dificuldades, fazem a diferença no dia a dia, Larissa, fazem a diferença. Mas só que eu digo para você o seguinte, vai gerando desgaste, é a lima que vai ser desgastada. Ela vai desmotivando. Por isso que eu estou te falando, nesse momento, nós precisamos de um doping emocional. E esse doping emocional, ele virá com concurso público. Nós traremos uma nova mão de obra, com novas ideias, pessoas mais novas, certo? Vamos fazer a junção dos novos com os veteranos, juntando a experiência com a juventude. No geral, Larissa, eu vi os dois lados. Eu vi os dois lados. É aquela sensação agridoce. Esse trabalho que o sindicato faz de encontro à base é fundamental. Ele é fundamental. E eu, quando venho fazer uma fala dessa aqui, eu venho com muita tranquilidade, porque eu sei que uma fala dessa, ela vai gerar situações que vão resolver muitas coisas. Eu não estou aqui apontando culpados, não, Larissa. Eu quero soluções. Exatamente. Né? Eu quero olhar o resultado final. Então, quero agradecer a participação do Divino Mendes, deixar esse espaço aberto também para sempre que você vier, para a gente conversar sobre vários assuntos. E pedir também que você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo com os colegas, né, da categoria e também com a sociedade, para que ela se envolva também nessa causa, né? Porque se a gente melhora os Correios, a gente melhora também o serviço que é prestado. Se melhora as condições de trabalho para os carteiros, para os trabalhadores, a gente melhora o serviço que é devolvido para a sociedade, né? Agradeço a você, Larissa, pela condução dessa entrevista. Quero aqui de público agradecer as pessoas por onde eu estive, no Norte e Sudeste, pela forma atenciosa que nos atendeu, por nos informar tudo aquilo que a gente procurava saber, questionava, certo? Fomos muito bem respeitados, muito bem recebidos, certo? Então, eu deixo aqui um abraço a todos. Estou à disposição da categoria no que for necessário. Estou à disposição. Sou um interlocutor da categoria, certo? E todas as demandas que chegam até mim, vocês podem ficar tranquilos. Eu as encaminho. Certo? Então, eu agradeço a todos, agradeço a você. Muito obrigado. De nada. Até a próxima.